Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. O tema compulsão obsessiva foi retirado do livro A Imensidão dos Sentidos, ditado pelo espírito Hamed e psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, bem como do livro O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Em linguagem espírita, obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa. E essa ação que o espírito vai exercer, ela pode ter caráteres diversos, bem como uma influenciação moral, que não vai ter expressões exteriores, até uma influenciação, uma perturbação no organismo, bem como nas faculdades mentais. Os espíritos, eles exercem presença entre nós através da atração vibratória. Essa atração faz com que eles se aproximem de nós e busquem uma sintonia que vamos oferecer através do nosso padrão de pensamentos. Allan Kardec, no livro que citamos, o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vem classificar a obsessão com 3 características principais, onde ele diz que a obsessão pode ser simples, pode ser uma fascinação e pode ser uma subjugação. Na obsessão simples, o espírito ele se impõe à sua vítima com a intenção de perturbar a vida da pessoa e dificultar a aproximação dos bons espíritos. Por ser uma obsessão simples, facilmente percebemos a presença desse espírito, a interferência dele na nossa vida. Já a fascinação, ela tem uma característica mais grave, justamente pela sutileza. O espírito fascinador, ele busca iludir o fascinado. E nessa atuação, aquele que está como obsidiado dificilmente acredita que está sendo enganado. Daí ser uma das mais perigosas obsessões. E muito comum. A subjugação já seria, então, o domínio de um espírito sobre uma pessoa, fazendo com que a sua vontade fique totalmente limitada, dominada. A vontade da pessoa fica no domínio desse espírito inferior. E nesse domínio, nesse estado de perturbação que o espírito provoca na pessoa, o obsidiado já não consegue agir por sua vontade. Ele fica dominado, essa é a palavra mais correta, e acaba por ter atitudes, por ter ações que fogem aos seus princípios e aos seus desejos. E é nessa característica que vamos detalhar um pouco mais a conversação da noite de hoje através da exposição. A subjugação, ela pode ser de ordem moral ou de ordem corporal. No primeiro caso, quando se dá pela ordem moral, o obsidiado se vê tomando resoluções absurdas, comprometedoras, e toma estas resoluções com uma frequência tal e acredita que essas decisões são as mais sensatas. Acredita firmemente que está agindo da forma mais correta possível, sendo a coisa mais absurda que está fazendo, mesmo sendo. Já no caso, Allan Kardec classifica até que essa subjugação na ordem moral é como que um estado de fascinação. A subjugação corporal é a interferência direta do espírito na pessoa, de ordem física, como está dito, corporal,
fazendo com que ela tenha movimentos involuntários. E é então que Allan Kardec coloca lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, um exemplo de subjugação, onde um homem, um senhor já, ele se vê constrangido constantemente a ajoelhar-se diante de uma moça e pedir em casamento, mesmo não nutrindo por ela nenhum sentimento de afetividade. Bem como ele sente uma pressão, esse mesmo homem, ele sente uma pressão nas costas que faz com que ele, involuntariamente, se curve em lugares públicos e beije o chão, tendo ali uma multidão assistindo. É um estado vexatório pelo qual passa a pessoa. E esse caso relatado por Allan Kardec é um caso clássico de uma subjugação corporal e que faz com que a pessoa entre no estado que Hamed vem então comentar, que é o distúrbio obsessivo compulsivo. A gente ouve muito transtorno obsessivo compulsivo. Hamed usa distúrbio nas suas explicações, porque a palavra distúrbio, a nosso entender, tem uma amplitude maior no seu significado. Assim sendo, ele passando por esse processo de subjugação corporal grave, nesse relato que Kardec coloca, as ciências psicológicas, na atualidade, vêm chamar esse comportamento de DOC, é a sigla para distúrbio obsessivo compulsivo. E assim, a ciência psiquiátrica, ela vem dizer que esse estado é justamente um desejo dominador que faz criar pensamentos que causam em nós esse estado de perturbação, de comando, que faz com que venhamos a tomar essas atitudes que não conseguimos explicar muito bem no processo de subjugação corporal. E esse pensamento, ele vem de forma muito insistente, obstinada, obrigando, forçando o obsediado a tomar aquela atitude insinuada pelo espírito obsessor. E é então que esse estado pode ser classificado como uma doença que vem trazer para o estado afetivo, emocional da pessoa, grandes desequilíbrios. E essa doença, ela está associada à ansiedade e a uma ideia extremamente perturbadora que causa constrangimento e que faz com que a pessoa tenha impulsos estranhos, bem como pratique rituais os mais esquisitos possíveis e que pode se dar por uma influência leve ou pode chegar até a uma dominação total da pessoa. E são também os estudiosos da mente que vêm dizer que estes rituais, estes impulsos, nada têm a ver com as crendices populares, onde as pessoas evitam passar embaixo de uma escada, cruzar com um gato preto, essas superstições que muitas pessoas têm, mas que não está classificada, como estamos colocando, como um distúrbio obsessivo compulsivo. Sendo assim, não tendo essa classificação, os mesmos estudiosos afirmam que é muito comum esse estado nas pessoas, esse comportamento, esse distúrbio, mais comum do que possamos imaginar. E isso vem acalmar em muito quem está vivendo um drama deste, ou que já viveu. Pois que quem vive um drama dessa ordem, além de ser um estado muito vexatório pelo qual passa o médium, a pessoa que está
evita ao máximo conversar sobre o seu comportamento estranho. E fica ali, escondendo as suas angústias, o máximo que pode. Ou seja, ela busca fazer com que ninguém descubra o que realmente está acontecendo com ela. E é um estado de sofrimento muito grande. Alguém que está carregando em si, no seu íntimo, um tormento desse. Porque a pessoa se sente a mais anormal de todas. E o pensamento que vem é justamente esse, que só ela está passando por isso. Mas muitos passam por esse transtorno que estamos aqui dissertando. E a pessoa que vive essa sensação desse distúrbio, ela passa horas com tiques, com gestos, com trejeitos e se desgasta num verdadeiro estado dramático de comportamento. Horas repetindo um gesto, ora repetindo o ritual e muitas vezes já desejando vencer esse estado, mas ainda não entendendo o que se passa consigo, sente muita dificuldade. E elas próprias, muitas vezes, comentam: eu até tento não obedecer o desejo, a ordem que me chega, mas não consigo evitá-los. E de repente tem os impulsos, tem as reações mais estranhas possíveis. Um dos compulsivos muito comum são os verificadores. Aquele que vai à porta e verifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes se fechou a porta. Ao sair, ao dormir, se desligou o gás, se apagou todas as luzes. Verificar uma vez é normal para qualquer pessoa ter uma dúvida desse tipo. Mas quando isso é persistente, todos os dias e muitas vezes ao ponto da pessoa já estar dormindo e levantar-se para poder ter a certeza e conseguir acalmar-se e deitar novamente. E quando é um comércio, a pessoa já está em casa, ela pega o carro, vai até o seu comércio para ter a certeza. É um estado lamentável que o ser humano passa. Doloroso, porque é como está definida a subjugação. É um domínio sobre a vontade do outro. E o espírito obsessor se aproveita dessa fragilidade. Como dissemos no início, damos a sintonia pelo pensamento, pela nossa condição vibratória, e o estado vai se agravando. Além dos vínculos que já trazemos com esse espírito classificado como obsessor, temporariamente, e que vem nos cobrar as dívidas de forma cruel, mas que é a nossa colheita. Sendo assim, a obsessão, o distúrbio obsessivo-compulsivo, a pessoa nesse estado, a pessoa muitas vezes vai apresentar também aquela postura de exatidão, onde fica buscando simetria nas coisas mais desnecessárias, perde um tempo, aqueles detalhezinhos simétricos. E se não fizer, não consegue nem andar para frente, fica voltando e olhando toda hora para o objeto, enquanto não consegue colocá-lo da forma mais simétrica possível. De outras vezes está naquele momento, naquele comportamento em que há um nojo exagerado pelas próprias secreções corporais,
sei quantos banhos durante o dia, buscando higiene. Quando vai comer, é um tormento. É um tormento, é um ritual comer. Uma série de atitudes para poder se alimentar. Então, alimentar-se e praticar as atitudes mais comuns do bem-estar se tornam coisas difíceis para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de distúrbio. Além da mania de perfeição, alguns dos compulsivos têm a mania de perfeição. Se vai colocar o sapato no chão, ele está proporcionalmente ajustado. Se vai amarrar, vai dar um laço, a corda, o que estiver usando, fica impecável, uma ponta do tamanho. E se não o fizer, entra realmente em estado de profunda perturbação. Medo de ferir-se, medo de passar mal. Isso tudo está associado a esse distúrbio, que, como dissemos e reforçamos, para ser um distúrbio, ele está acontecendo de forma frequente e está atrapalhando a nossa vida de forma que não conseguimos ter uma vida normal mais. Muitos que são médios certamente têm relatos nesse teor a colocar de processos assim vivenciados. O compulsivo, ele ainda tem um outro ponto muito negativo, que é a dificuldade de perdoar a si próprio e, em consequência, perdoar as outras pessoas, além de ser muito moralista. E aí, viver com os outros e viver consigo mesmo se torna uma situação muito complicada. Ainda com comportamentos que possam favorecer a aproximação desses espíritos e que possam causar esse desequilíbrio comportamental, observa-se que há um hábito de perfeccionismo. A pessoa se entrega exageradamente a fazer as coisas para chegar à exaustão. Como também a dificuldade de renovação, alguém que você vem ali sugerir uma ideia criativa, mas se essa for de acordo, contra as suas atitudes, as suas convicções, ela é rejeitada no mesmo momento. A falta de generosidade com o tempo, quando o estado compulsivo está instalado numa classificação grave, não há espaço na vida dessa pessoa para lazer, para prazer, apenas trabalho. Trabalho no limite máximo. E isso não é felicidade. Isso é o estado tormentoso de si mesmo. A falta de flexibilidade, ceder, é falta de convicção. Mas isso é no grau extremo que a pessoa traz em si. Então, o ideal, já que colocamos tanto o que vem a ser o comportamento de uma pessoa nessa condição, qual seria então o ideal, o que se pode fazer para vencer? O que a doutrina espírita nos propõe nesse sentido? Buscar o hábito de agir e pensar de forma mais amena, de forma mais equilibrada, buscando o exercício constante de deletar tudo que seja desnecessário, todo pensamento invasivo, que não é importante, que não é necessário, que não vai acrescentar nada. Para que sobrecarregar a nossa mente com essas informações? Apenas armazenar o que realmente julgarmos necessário e importante. E buscar a oração, buscar a assistência espiritual, os recursos que a casa espírita oferece para o socorro espiritual e junto
a esse socorro espiritual que buscamos, paralelamente reforça a média, que se busque o atendimento psicológico. Os dois, paralelos. E, se necessário, estando já muito grave, busque também o atendimento psiquiátrico. Esse distúrbio, ele não acontece só com pessoas adultas. Infelizmente, lamentavelmente, muitas crianças, muitos jovens passam por esse processo. A expressão lamentável, infelizmente, ela é até inadequada colocarmos aqui. Porque na condição de médicos, nós temos processos expiatórios a resgatar e que Deus sabe o momento certo que eles venham a acontecer. E sendo assim, por isso que colocamos que é equivocado dizer da forma que colocamos. Ele vem no momento exato que Deus julgar. E muitas vezes ele vem na infância, o aflorar dessa mediunidade. Ou vem ainda já na adolescência, na juventude. E quando se fala de infância, de adolescência, são momentos em que a pessoa está passando por transformações muito delicadas, muito profundas. E entender todo esse processo é muito difícil. E muitas vezes a criança, o adolescente, deixa de viver a sua infância, deixa de viver a sua adolescência, atormentada por essas reações, o que não é nada fácil. E que vai necessitar extremamente do apoio da família, principalmente dos pais. No acolhimento, no entendimento, no esclarecimento, no aconchego, na confiança que vai passar, para que essa criança, este jovem, possa adquirir as forças necessárias, poder amadurecer para trabalhar essa mediunidade e de forma equilibrada saber lidar com essas situações e vencer todo o estado. Mas, enquanto isso não é possível, este apoio é fundamental, porque muitas vezes essa criança, esse jovem, passa a ser ridicularizado pelas reações que vem a ter. E então, é por isso que reforçamos como o apoio da família é fundamental nessa hora. A orientação espírita, esta criança, este jovem, que não pode estar participando de um trabalho mediúnico, mas que pode estar nas aulas de evangelização, que é um trabalho assistencial formidável que a Casa Espírita oferece. E assim, esse estado vai passar certamente a partir do momento em que o esclarecimento for dado e a pessoa vai encontrar o equilíbrio, os recursos em si, primeiramente, para poder vencer essa alteração de comportamento. E então, nos questionamos também, a obsessão, ela leva à loucura? E Allan Kardec diz, sim. A obsessão, se não forem tomados os cuidados para que possa se vencer o processo, leva à loucura. E aí onde ele diz que a maioria das pessoas tidas como loucas, na verdade são subjugadas e necessitavam realmente de um tratamento moral. Mas como recebem estes subjugados um tratamento corporal, acabam se tornando verdadeiros loucos. É lamentável. A medicina não avançou o suficiente ainda para entender as questões espirituais envolvidas num processo deste. E é então que a mediunidade, a doutrina espírita vem nos falar que a mediunidade é um campo formidável de possibilidades para a nossa espiritualização. E a obsessão é uma consequência das nossas necessidades de reajustes pessoais. Sendo assim, vencer essa compulsão obsessiva necessita de muita fé, muita fé. Não dá para vencer sem fé, não dá para vencer sem oração.
Não dá para vencer sem uma confiança em Deus, que o seu amor a tudo conquista. É necessário buscar, como sugere Allan Kardec, a ajuda do nosso anjo guardião. Pedir mesmo que ele nos auxilie a vencer este tormento. Pedir aos bons espíritos a força, a coragem para superar as sugestões que esses espíritos oferecem, bem como buscar, orar com compaixão por esse espírito que momentaneamente está com o obsessor. Orar por ele, para que ele se convença que o mal não é o melhor caminho, que temos todos a opção do amor e que é essa que devemos seguir. E ajudar a pessoa que está passando por isso a confiar que é apenas um momento que vai passar, que vai ser superado e que vamos poder ter uma vida normal, como a gente considera que as outras pessoas têm quando estamos vivenciando um momento desse. De comer tranquilamente, de poder conversar, de poder estar com as pessoas, de poder viver as coisas mais simples do cotidiano, de forma que não tenhamos que passar vexames dessa hora. Então, quem passa por isso precisa de apoio. Se estamos hoje equilibrados, ofereçamos esse apoio no máximo que pudermos a este familiar, a este amigo, seja que pessoa for. Porque nós também, de repente, já passamos por uma situação parecida. Ou, talvez, poderemos até estar também vivenciando um momento como este. Então, nesse sentimento de solidariedade, é que convidamos a todos nesta hora que, no momento do passe final, que possamos deixar com que as melhores energias que tivermos em nossa alma nesta hora sejam aproveitadas pela espiritualidade maior que aqui está e com a qual queremos manter a sintonia, e essa energia seja aproveitada no atendimento a esses irmãos, a essas pessoas que estão passando por um momento como este, sejam elas encarnadas ou aquelas que desencarnaram assim como subjugados, que foram considerados loucas ou loucos e tiveram essa expiação tão dolorosa. Que possamos então oferecer essa energia neste momento do final das atividades da noite de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos, muita paz.